De todas as virtudes estoicas, a única que não pode ser fingida é a coragem. Você pode fingir ser sábio, pode fingir ser justo, até pode fingir a temperança, mas tarde ou cedo, na vida, você terá que enfrentar seus problemas. E para enfrentar seus problemas, você precisa de coragem. Coragem não é sinônimo de loucura. Assumir riscos excessivos é loucura, não coragem. Também não significa nunca sentir medo, raiva ou tristeza. A coragem é a virtude que permite fazer o que é correto, apesar das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo. É algo natural, mas mesmo assim, ela faz o que acredita ser correto e necessário em cada situação. Não adianta fugir dos problemas. O único resultado é que os problemas se tornam maiores. Um estoico age apesar dos obstáculos, superando-os e fazendo deles o seu próprio caminho. Temos o exemplo de Hércules. Quando estava chegando à idade adulta, Hércules não sabia o que fazer com sua vida. Um dia, ele adormeceu e começou a sonhar. Diante dele se abriram dois caminhos, e de cada caminho surgiu uma mulher. De um lado, a virtude, e do outro, o prazer. O prazer disse a Hércules: "Vou te levar pelo caminho mais doce e fácil, e você não ficará sem experimentar nenhum dos prazeres. Você viverá sem conhecer as dificuldades e as tristezas. Desfrutará de grandes prazeres, alcançando-os com o mínimo esforço possível." O prazer prometeu a Hércules uma vida fácil, com atalhos e sem desafios, uma vida com o menor trabalho possível. Após a proposta do prazer, a virtude disse: "Vou te explicar como as coisas são na realidade. Os deuses não concedem nada para os homens sem esforço. Se você quiser alcançar algo, terá que se esforçar para conquistá-lo. Se deseja que toda a Grécia admire sua coragem, deve tentar fazer algo de bom por toda a Grécia." A virtude prometeu a ele um caminho difícil, com possíveis recompensas e grandes sacrifícios. Hércules optou pela virtude. Ele não viveu uma vida fácil, mas sim uma vida com propósito. Ele realizou trabalhos árduos e cometeu vários erros. No caminho, enfrentou com coragem tudo o que precisava fazer, até se tornar um deus. Assim como Hércules, os estoicos escolhem o caminho da virtude. E para agir com virtude, é necessário coragem. Neste vídeo, vou falar sobre a coragem, a segunda das 4 virtudes estoicas. Imagino que vocês já conheçam a história da Batalha das Termópilas. O exército persa do rei Xerxes, com 300.000 soldados, ameaçava destruir toda a Grécia. Diante da falta de coordenação dos exércitos gregos para se defenderem dos invasores persas, o rei de Esparta, Leônidas, decide enfrentá-los para ganhar tempo para os gregos se organizarem. Como não pôde levar o exército espartano para a batalha devido às celebrações religiosas, Leônidas parte para o desfiladeiro de Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Eles sabiam que era um suicídio. 300 contra 300.000 não tinham nenhuma chance de vencer. Mesmo assim, sabiam que era o que precisavam fazer. Era o seu dever como espartanos e gregos. Provavelmente, estavam com medo diante da perspectiva de morrer, mas não demonstravam e não permitiam que isso afetasse seu julgamento sobre o que era o correto. Isso é coragem, enfrentar uma situação complicada que te levará ao limite e, apesar disso, agir corretamente e enfrentar o problema. Você não foge dele. Os 300 espartanos morreram em Termópilas junto com o rei Leônidas, mas graças ao sacrifício e coragem deles, os gregos puderam se organizar em Salamina e Plateia, onde derrotaram os persas. Graças à coragem dos 300 espartanos, toda a Grécia foi salva. Essa história é um claro exemplo de coragem. Diz a lenda que Leônidas descendia do próprio Hércules. Sem dúvida, ambos são exemplos claros de valentia estoica. Os estoicos não buscavam o risco, nem se colocavam intencionalmente em situações perigosas. Eles não evitavam o perigo ou situações desagradáveis. No entanto, quando acreditavam que algo mais importante estava em risco, não hesitavam em enfrentá-los. Para os estoicos, a coragem é absolutamente essencial para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir de forma racional implica agir com sabedoria, justiça e temperança. E para agir de maneira racional, é preciso ser corajoso. É necessário ter coragem para enfrentar o seu ego, coragem para combater os seus preconceitos e se aproximar da verdade, coragem para reconhecer seus erros, mesmo que doa,
coragem para enfrentar as opiniões externas, coragem para buscar alcançar seus objetivos e coragem para admitir tudo o que pode ser mudado. Para trabalhar a nossa coragem, devemos focar em 3 aspectos. O primeiro é trabalhar o nosso senso de responsabilidade. Devemos refletir sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade e ser conscientes do que isso significa. Ser responsável por algo implica cuidar e proteger. Significa que, quando algo não sai bem, é nossa culpa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Na história dos 300 espartanos, os 300 espartanos que vão lutar são conscientes de que são responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que nela vivem. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem entender que isso é sua responsabilidade, é o que eles devem fazer, gostem ou não. A vida de muitas pessoas depende deles enfrentarem o medo. Segundo, compreender o que está sob nosso controle e o que não está. Existem inúmeras situações que nos causam medo e que não dependem de nós. É importante distinguir o que podemos controlar e o que não podemos controlar. A coragem estoica parte das seguintes perguntas. Se algo que me assusta está completamente fora do meu controle, qual sentido faz ter medo de algo que não posso controlar? Se as ações dos outros não estão sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se o externo não pode nos prejudicar, apenas nossos próprios pensamentos podem nos afetar. Por que ter medo do que é externo a nós? Os estoicos refletiam sobre essas perguntas para não sentirem medo, por exemplo, da pobreza, da opinião pública, da doença, ou até mesmo da morte. Um estoico não é insensato ou corajoso apenas por ser corajoso. Um estoico não tem medo porque percebe que não há nada a temer. Terceiro, pratique a coragem. Nas palavras de Sêneca, não há pessoa menos afortunada do que aquela que a adversidade esquece, pois não tem a oportunidade de se testar. A coragem deve ser praticada diariamente. Com pequenas ações do dia a dia, você pratica saindo da sua zona de conforto, ousando de pouco em pouco a fazer coisas com as quais não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, pois em algum momento, todos nós enfrentaremos situações que exigirão coragem para superá-las. Não deixe que essas situações o surpreendam despreparado. Treine diariamente sua coragem. O que você achou dessa virtude? Aguardo sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo te inspire a se tornar mais corajoso nas situações que exigem. Lembre-se de que coragem significa agir corretamente, mesmo com medo ou diante das circunstâncias. Por isso deve estar sempre acompanhada de prudência. Não se trata de agir impulsivamente, mas de agir com propósito, correndo riscos por um bem maior.